Ai, caralho. Grava, Alex, que eu quero mostrar pro Jean. Grava um homem também. Rápido, grava. Tá doido? Ainda vou sentar aqui na caixa, ó. Ele vem, olha pra trás de vocês. Não. É que o pessoal, o único fechar a porta. Vem gente ali, ó. Vem gente aí, ó. Bota. Mentira. Ai, que horror. Mataram o bicho. Olha, será que ela correu?